Olá, pessoal. Marcelo Neto aqui. Bem-vindos a mais uma aula de Física 1. Hoje a gente vai falar sobre inércia rotacional. Bom, na aula de hoje a gente vai aprender alguns dos ingredientes básicos e necessários para que a gente possa compreender, por exemplo, por que quando o rapaz deu o impulso inicial aqui, essa hélice começou a rodar. Repare que tem peso nas quatro extremidades, enquanto que a outra descreve um movimento oscilatório, como se fosse um pêndulo, e ela tem apenas uma massa em uma das extremidades. Um dos ingredientes necessários para a descrição dessa dinâmica aqui é o chamado momento de inércia, que é um dos objetivos da aula de hoje. Bom, então, hoje a gente vai recordar inércia translacional e como ela está relacionada à massa. Então, vamos definir a inércia rotacional e como ela está relacionada ao momento de inércia. Então, a gente vai dar a definição matemática do momento de inércia e mostrar como se faz o cálculo para alguns objetos conhecidos. A gente vai ver que o cálculo de I depende do eixo de rotação que você escolher, mas que cálculos diferentes para eixos diferentes podem ser relacionados através de um teorema chamado teorema dos eixos paralelos. Então, vamos lá. Inércia. A gente já sabe que a inércia ela apareceu na primeira lei de Newton e ela é a capacidade de resistência à mudança de movimento. Como é que a gente pode entender essa frase? Por exemplo, a gente aprendeu que no estudo de translações, na cinemática de translações, a inércia translacional era relacionada à massa inercial mzinho. Por quê? Um objeto parado, para eu colocá-lo em movimento, ou seja, ele vai ter uma resistência à mudança do seu estado de movimento, que ele estava em repouso, e quanto maior essa massa, maior a resistência à mudança do seu estado. Da mesma forma, se eu já estiver em movimento, por exemplo, um movimento retilíneo uniforme, o carro freou aqui, o que acontece aqui com o micro-ondas? Ele tem uma resistência para a mudança do seu movimento. Então, ele continua, a sua inércia faz com que ele continue, e a gente tem que colocar alguma rede ou então algum tipo de mecanismo para parar o micro-ondas, senão ele cai e quebra. Então, a massa M é uma medida da capacidade de resistir ou, ao mesmo tempo, é sinônimo, dificuldade de promover o quê? Alterações no estado de movimento translacional de corpos e objetos. Aqui nós estamos falando de translações e a gente então associa a inércia translacional à massa inercial. Quando a gente começa a falar de rotações, a história muda um pouquinho só. A gente continua tendo esse mesmo conceito de inércia, que é o quê? A resistência a seu estado de movimento, só que agora é uma resistência a uma mudança rotacional no seu estado de movimento. E a gente associa um parâmetro de inércia, que não chamamos de massa, mas a gente chama de momento de inércia, e a gente representa por essa letra I maiúsculo. E I maiúsculo pode ser calculado para diversas configurações de vários tipos de objetos. E reparem que até mesmo para o mesmo objeto, uma barra cilíndrica bem fina, dependendo do eixo em que você coloque essa barra para rodar, o seu momento de inércia assume um valor, mas se você mudar o eixo onde ela está rodando, o momento de inércia assume outro valor. Para um objeto genérico qualquer, a gente tem essa expressão aqui generalizada, que a gente vai ver com mais detalhes, mas para fazer um paralelo, o momento de inércia I é uma medida da capacidade de resistir a, ou sinônimo, dificuldade de promover o quê? Alterações no estado de movimento rotacional de corpos e objetos. Essa é a fórmula que a gente vai usar, matemática, para calcular o momento de inércia, e a gente vai ver por que e quando ele assume valores diferentes. Então, vamos ver um exemplo de onde esse momento de inércia entra. A gente já viu no finalzinho do vídeo da aula passada. Se eu quiser calcular a energia cinética de rotação de um determinado corpo com uma forma arbitrária aqui. Se o corpo está girando, existe movimento. Se existe movimento, existe uma energia cinética, porque a energia cinética é a energia do movimento. Mas como a gente calcula, se não há translação no corpo, como a gente calcula a energia cinética
puramente devida à rotação do corpo? Bom, a gente tem que calcular o 1/2 de mv² para cada ponto P pertencente ao corpo. A gente vai ter que fazer isso como? Somar sobre todos os pontos P possíveis, próximos ao eixo de rotação, afastados ao eixo de rotação, pontos intermediários. Todos esses pontos, a gente vai fazer um somatório muito grande para incluir todos os pontos que compõem esse objeto aqui. De quem? 1/2 de mv², onde VI é a velocidade desse iésimo ponto Pzinho aqui. Lembrando que a gente viu também na aula de cinemática de rotação, que a velocidade escalar de um determinado ponto é igual a ômega vezes RI. Ômega quem é? A velocidade angular de rotação, e RI é a distância de onde esse ponto está até a origem. Sabendo disso, a gente percebe, também sabendo que a velocidade angular para qualquer ponto desse objeto aqui, a velocidade angular é a mesma, é a velocidade de rotação do objeto inteiro. Então, a gente coloca 1/2 em evidência, ômega² em evidência. O que sobra entre parênteses é exatamente o que a gente chama de momento de inércia. E, por fim, a energia cinética de rotação, somado todo mundo que compõe esse objeto aqui, é escrita simplesmente como 1/2 de I ômega². Então, repara que, se você lembrar que energia cinética é 1/2 de mv², se você trocar velocidade linear por velocidade angular e trocar massa por momento de inércia, você tem uma expressão para energia cinética de rotações. Então, a gente percebe que o I faz para rotações o mesmo papel da massa para translações. Como essa definição matemática permite que a gente calcule o momento de inércia? A dica é do Júlio César, né? Cálculo 1, dividir para conquistar. Como é que a gente faz isso? Bom, a receita é muito simples. Você tem aqui, no caso discreto, o que eu chamo de discreto, um certo número de massas M1, M2, M3, M4, dispostas arbitrariamente com relação a um determinado ponto. Primeiro que a gente tem que fazer para resolver esse somatório é identificar o eixo de rotação, calcular as distâncias RI de cada um dos objetos em relação ao eixo de rotação, calcular o produto MRI² e fazer o somatório. Acabou. Muito simples. Depois deixa no forno, espera esfriar e serve com um cafezinho. Como é que a gente faz esse cálculo aqui? Vamos fazer um exemplo onde eu tenho aqui 4 objetos, 1 kg, 1 kg, 1 kg, e esse aqui é o único diferente. Então, a distâncias diferentes de um eixo, e eu quero calcular o momento de inércia caso a rotação seja em torno desse eixo aqui, que eu chamo o eixo Y vertical, que passa aqui dividindo 2 bolas para um lado e 2 para o outro. Identificar o eixo de rotação, já identificamos. Calcular as distâncias RI de cada massa. Então, vamos lá. Massa 1, 1 kg, está a 0,75 metros, anotei. Massa 2, que é 2 kg, também está a 0,75 metros do eixo, anotei. Massa 3, 1 kg, está a 1 metro do eixo, anotado. Massa 4 também é 1 kg, está mais longe, 1,5 metro do eixo. Anotei todo mundo, todas as massas e todos os R's. Agora é fazer conta. Esse somatório diz o seguinte, eu vou ter que somar sobre as 4, 1, 2, 3, 4, MI/RI². Então, o que é? M1 RI1² mais M2 vezes R2² mais M3 vezes R3² mais M4 vezes R4², fazendo a conta, dá quase 5 kg/m², que é a unidade do momento de inércia. Não é massa, distância ao quadrado? Então está aqui, kg/m². Então esse é o resultado que a gente obteve. Se eu olhar o mesmo problema, só que mudando agora o eixo de rotação para um eixo horizontal, eu estou querendo rodar aqui em torno desse eixo horizontal, repare que é a mesma coisa, o eixo de rotação está identificado, ele não é mais vertical agora, ele é horizontal. As distâncias vão mudar, claro, as partículas continuam com 1 kg, 2 kg, 3 kg e 4 kg, sim. Só que agora as distâncias, repara que a distância ao eixo. Então, as bolas, as massas 1 e 2, estão ambas a 0,5 metro
do eixo de rotação. Coincidentemente, as massas 3 e 4 também estão a 0,5 metros do eixo de rotação. E se eu fizer o somatório M1, R1 ao quadrado, mais M2, R2 ao quadrado, eu obtenho outro valor. Também está em quilograma-metro ao quadrado, mas é outro valor. Isso é para enfatizar e mostrar para vocês que o momento de inércia não é uma propriedade intrínseca do objeto, como a massa é. A massa do objeto aqui é 2 quilos, pertencente a esse objeto. Não importa se você olha de cima, da esquerda, da direita ou de baixo, ele vai ter 2 quilos. O momento de inércia, apesar dele fazer o papel da massa na cinemática e na dinâmica rotacional, ele depende de qual eixo você está usando para fazer a rotação. Vamos ver como é que isso acontece mais explicitamente agora com um exemplo contínuo, né? Se o objeto agora não for composto por massas discretas espalhadas, mas sim um objeto sólido, extenso, denso, esse objeto aqui, como a gente calcula o momento de inércia desse objeto? Isso é que a gente chama de caso contínuo. A receita é a mesma, identifique o eixo de rotação. Agora a gente tem que escrever um elemento de massa dm, é um elemento infinitesimal, é a quantidade de massa que cabe só nesse pedacinho pequenininho aqui. É essa massa pequenininha que a gente vai multiplicar pela distância dela ao eixo. Então, esse dmzinho a gente vai multiplicar por r ao quadrado, e em vez de somar, eu integro, porque agora eu tenho uma distribuição contínua. Então, a gente faz a integral por último, agora deixa um pouquinho mais de tempo no forno, porque isso aqui demora um pouco mais para assar, mas depois vai bem de novo com um cafezinho. Bom, quem é esse elemento de massa, esse dmzinho que a gente falou? Ele realmente tem unidade de massa, mas ele é infinitesimal, ele cabe dentro de um infinitésimo apenas. Ele é o que permite você escrever um somatório, que é a definição do momento de inércia, o somatório mi, ri quadrado, você escrever como uma integral de r quadrado, está aqui o r quadrado, só que em vez de m, que é a massa, por exemplo, de uma partícula ou de um bloco, etc., eu coloco aqui o dm, que é a massa infinitesimal contida num elemento infinitesimal que você escolhe. Esse dm, ele vai ser, em geral, dado pelo seguinte produto: uma densidade linear vezes um comprimento, ou uma densidade superficial vezes uma área, ou uma densidade volumétrica vezes um volume. Calma, aqui em Física 1 a gente vai fazer integrais simples apenas, mesmo que o problema seja superficial ou volumétrico, a gente vai sempre acabar em casos onde a gente pode escrever o elemento de massa sempre de uma forma linear, densidade linear vezes um comprimento, e a gente vai fazer uma integral simples sempre. Integrais duplas e triplas vai ficar para mais para frente, cálculo 2, cálculo 3 e por aí diante. Então, vamos fazer um exemplo. Uma barra de comprimento L maiúsculo, e agora a rotação é em torno a um eixo que passa pelo centro da barra. A gente já sabe que se a barra for homogênea, esse aqui é a posição do centro de massa, né? É no meio da barra. Então, esse meu eixo de rotação está passando exatamente pelo centro de massa da barra. Receita é clara. Identifique o eixo de rotação, está aqui o eixo de rotação. Vamos escrever o elemento dm. Bom, é um problema linear? Sim. Então, como eu visto no slide anterior, dm vai ser uma densidade linear vezes um comprimento. Ok. Que densidade é essa? Bom, uma densidade linear é massa dividido por um comprimento. Massa de quem? Da barra, dividido pelo comprimento de quem? Da barra. Então, esse lambda, que é a densidade linear, nada mais é do que a massa da barra dividido pelo seu comprimento. E quem é esse elemento, esse deslocamento, esse dlzinho, para o caso de uma barra que está no eixo x? É o próprio dx. Repare que se eu multiplicar essa densidade pelo dx, eu realmente estou calculando a quantidade de massa que cabe aqui dentro desse cilindrinho pequenininho azul que está pintado aqui na figura. Perfeito, então a gente já sabe quem é o elemento de massa dm e que distância ele está do eixo de rotação. A distância que a gente chama genericamente de r, nesse caso, é o próprio x. Então, r é igual a x. Pronto, já tenho tudo que eu preciso para fazer esse cálculo aqui. Eu vou fazer uma integral de onde até onde? Da parte esquerda aqui da barra, que está em menos L sobre 2,
até L sobre 2, por isso que a gente bota aqui esses limites. R ao quadrado, quem é? Bom, R é x, então R ao quadrado é x ao quadrado. E quem é o dm? Massa sobre L dx. Massa sobre L pode sair da integral, sobra uma integral de x ao quadrado dx, que a gente sabe que é x3 sobre 3. Entre esses limites, é só fazer os cálculos, a gente obtém 1/12 de ml quadrado. Esse é o momento de inércia de uma barra de comprimento L e massa m ao longo do seu eixo de simetria, o eixo do centro de massa. Por que eu enfatizei ao longo do eixo do centro de massa? Porque se a gente fizer o cálculo da mesma barra, mesmo comprimento L, mesma massa m, só que agora a rotação está em torno de um eixo y também, só que na extremidade agora, o eixo não passa mais no meio, o eixo passa em uma das extremidades, você colou a barra do lado esquerdo e dá um peteleco para ela rodar, essa é a rotação. Então, a gente vai continuar o mesmo dm, o produto R continua sendo x, o produto mr ao quadrado, ele continua sendo x ao quadrado n sobre L dx. O que muda nesse problema? Eu, em vez de integrar de menos L sobre 2 a L sobre 2, eu vou ter que integrar de 0 até L. Por quê? Porque as minhas distâncias são minhas distâncias x em relação ao eixo de simetria. Então, eu tenho que ir daqui pertinho do eixo de simetria, que é em 0, até o final da barra, que é em L. Então, a única coisa que muda é o limite de integração. Esse passo é idêntico, esse passo é idêntico, só que na hora que eu for calcular os limites de integração, eu obtenho 1/3 de ml quadrado, diferente do resultado anterior que a gente obteve. Isso é um privilégio de barras unidimensionais? Não. Vamos calcular para a placa retangular. É uma placa retangular homogênea de lados A e B, e eu quero calcular o momento de inércia em relação ao eixo. Eu coloquei essa placa aqui, dei um peteleco de um lado, ela está rodando em torno do eixo longitudinal que passa pelo centro de massa. Bom, esse é um problema superficial. Então, eu deveria calcular uma densidade superficial vezes uma área. Então, vamos calcular uma densidade superficial vezes uma área. Que densidade é essa? É massa por metro quadrado. Massa de quem? Da placa, então é mzinho aqui. Área de quem? Da placa. A área do retângulo é A vezes B, então a minha densidade é massa dividido por A vezes B. Acabou. Que área é essa que a gente vai calcular? É a área contida nessa parte vermelhinha que está pintada aqui. Como eu calculo essa área? É base dx vezes a altura, que é b. Então, quando eu escrevo dx vezes b, eu estou calculando a área desse retângulozinho pequenininho, infinitesimal aqui. É um retângulo cuja base é dx e a altura é b. Então, b dx, acabou. É tudo isso que eu preciso. A minha distância ao eixo de simetria continua sendo x, porque esse meu eixo horizontal eu estou chamando de eixo x. Então, o cálculo que eu tenho que fazer é muito simples. Eu vou integrar de menos a sobre 2 até a sobre 2. Quem? R quadrado é quem? É x quadrado. Quem é dm? Está aqui escrito. M sobre AB vezes B dx. Então, a gente cancela aqui o B, sobra só o A no denominador. Essa parte sai da integral, porque é constante. Sobra de novo uma integral de x ao quadrado dx, que é x3 sobre 3. Quando a gente colocar os limites de integração, 1/12, bem parecido, né? 1/12 de ma quadrado. Esse lado aqui quadrado. Repara que quando a gente gira em relação ao centro de massa e o eixo está ao longo da aresta B, o momento de inércia que a gente obtém depende só do comprimento da aresta A. Esse é um resultado bastante interessante. E guarda esse resultado 1/12 ma quadrado, porque agora a gente vai mudar a posição do eixo aqui. Vamos colocar o eixo ao longo de uma aresta. Continua sendo o mesmo retângulo, a altura B e a base A. Eu continuo tendo um dm, que é, de novo, dx, que é base, vezes a altura dele, que é B. Então, eu continuo com o mesmo dm, a minha densidade é a mesma, a minha elemento de área aqui também é o mesmo, a minha distância também continua sendo, aqui, ó, a distância dessa areazinha até o eixo de rotação continua sendo x, só que, de novo, eu tenho que trocar os limites de integração.
Agora eu vou integrar de x quando é muito pequeno, ou seja, 0 até A, que é o lado de baixo, é a base do retângulo. Fazendo as contas, a gente vai repetir exatamente o que a gente fez anteriormente, o b cancela, isso aqui não muda, isso aqui não muda. Fazendo a conta dos limites de integração, 1/3 de m azinho quadrado. Então, é diferente no caso da placa com o eixo passando pelo centro de massa, e a gente repara então, para a barra delgada, se eu trocar o eixo, eu passo de 1/12 para 1/3. Para a placa, se eu trocar o eixo, também passo de 1/12 para 1/3. Então, isso aí é a mesma coisa, vale sempre para os dois. O que está acontecendo? Bom, para a gente responder essa pergunta, a gente relembra o teorema dos eixos paralelos, que simplifica o cálculo do momento de inércia. Você não vai precisar calcular o momento de inércia toda vez do começo, como a gente fez como exemplo até agora. Com dois eixos diferentes, onde tem rotações, se você quiser fazer trocar o momento de inércia de um eixo em relação ao outro, tem um teorema que facilita a sua vida. E o teorema diz o seguinte: se você souber o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centro de massa, por exemplo, você sabe esse ICM aqui porque está passando pelo centro de massa. Se o cara perguntar qual o momento de inércia em relação a algum outro eixo, esse eixo aqui, que está a uma distância d, os eixos precisam ser paralelos, e esse eixo está distando uma distância d do eixo que você sabe o momento de inércia. Então, pelo teorema dos eixos paralelos, o novo momento de inércia é o antigo mais md². M é a massa do corpo inteiro e d é a distância entre os dois eixos paralelos. Então, vamos ver se isso vale, porque a gente acabou de calcular 4 momentos de inércia, 2 para barra, 2 para placas. Vamos ver se vale. E esses resultados que a gente obteve, para a barra com o eixo passando pelo centro, é 1/12 de ml², e para a barra com o eixo passando por um dos lados, por uma das faces, é 1/3 de ml². Pelo teorema de eixos paralelos, para eu saber esse caso B aqui, imagine que eu sei o ponto de partida é um eixo que passe pelo centro de massa. Então, o ponto de partida é 1/12 de ml². Para eu saber o caso B, é o caso A, que é 1/12 de ml², mais md². D é a distância entre o novo eixo e o eixo antigo, a distância entre eles é L/2, então d² é igual a L/2². L/2² é L2/4, se você somar essas duas frações, te dá 1/3, que é exatamente o que a gente obteve. A mesma coisa acontece para o caso das placas, as expressões são inclusive análogas, sendo que agora, qual é a distância entre esse eixo que passa pelo centro de massa e esse eixo que passa pela aresta? A distância é Azinho/2, por isso que a gente coloca aqui, só que um momento de inércia era 1/12 de m Azinho², e a gente vai somar agora com 1/4 de m Azinho² de novo, te dá 1/3 de m Azinho². Então, vocês vejam que bastava a gente ter calculado esses dois casos aqui, seja para a barra delgada ou para a placa, e para obter o segundo tipo de momento de inércia, a gente não precisaria ter refeito toda a integral, basta usar o teorema dos eixos paralelos e a gente consegue o mesmo resultado que a gente obteve resolvendo as integrais. E agora, se a gente sair de barra e placa, começar a ir para cilindro e esfera, pode assustar um pouco, mas é simples, é tão simples quanto. Repare aqui no caso de um cilindro. O cilindro, isso aqui é um cilindro com dois raios. Ele tem um raio interno R1, um raio externo R2. Então, ele é um cilindro, mas ele é um cilindro vazado, né? Se a gente quiser, a gente pode passar alguma coisa aqui por dentro, desde que caiba dentro do raio R1. E o limite exterior dele é um raio R2. Receita, a mesma, gente. Identifique o eixo de rotação. É o próprio eixo de simetria do cilindro. Quem é o DM? Bom, agora, esse é um problema volumétrico, porque o cilindro aqui é sólido. Entre R1 e R2, ele é sólido. Então, é um problema volumétrico. Eu preciso de um ρ, que é uma densidade volumétrica, vezes um volume, e um elemento de volume. Bom, eu não sei qual é a densidade volumétrica, mas a gente pode calcular, né, gente? Vai ser quem a densidade volumétrica?
a massa da casca cilíndrica dividido pelo volume da casca cilíndrica. A massa da casca cilíndrica é M maiúsculo e o volume é πr2 vezes a altura, seria o volume do cilindro, de R2, porque é o raio externo, menos aquilo que você tirou, porque você chegou aqui com uma furadeira e você fez e você furou fez aqui um eixo aqui, ao longo do eixo, você fez um furo de raio R1, então ele está vazado, esse cilindro. Então, é o volume externo menos o volume interno que você tirou. Esse é o volume total do cilindro, a gente calculou uma densidade. Maravilha. Quem é o DM? Bom, para isso, a gente vai fazer relembrar o seguinte: a gente pode desenrolar um cilindro de altura H, no nosso caso aqui é L. Se você desenrolar esse cilindro, ele vira um retângulo de lado H, no nosso caso L, o outro lado em cima é 2πr, e se eu agora quiser saber qual é o elemento de volume desse pedacinho aqui, ó, esse casquinha cilíndrica infinitesimal, eu abro o cilindro, ele vai ser um retângulo L vezes 2πr, está aqui, ó, 2πr L. Essa aqui é o retângulo. E vezes dr vai me dar um paralelepípedo. Então, o retângulo é 2πr L, no nosso caso, vezes uma altura do retângulo, que vai me dar um paralelepípedo. Isso aqui é um elemento de volume. A distância é o próprio Rzinho. Se a gente colocar na fórmula e fizer as integrais, eu obtenho esse resultado aqui para o momento de inércia do cilindro, que tem alguns casos interessantes. Se eu fizer o raio interno ir para zero, eu recupero simplesmente um meio de mrzão ao quadrado, que é o momento de inércia de um cilindro cheio, inteiro. Um outro limite interessante é se eu fizer R1 tender a R2. Ou seja, o meu cilindro ele vira simplesmente uma casca fininha cilíndrica. Se eu fizer esses dois limites, esse é o resultado que a gente acabou de calcular, um meio de mr1 quadrado mais r2 quadrado. Se eu eliminar o R1, se eu fizer R1 ir para zero, eu tenho um cilindro sólido, está aqui, né? É só apagar o R1, sobra um meio de mrzão ao quadrado. O outro limite que eu falei é aproximar R1 de R2. Eu faço um buraco interno quase tão grande quanto o buraco externo. É uma casca fininha. Quando eu fizer R1 igual a R2, esses caras se somam, cancela com 2, e o momento de inércia é mrzão ao quadrado simplesmente. Então, a gente fez, olha, desses 8 casos, a gente fez aqui, na verdade, 5, 4, 9, tem 9 casos aqui, a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a gente calculou. Eu vou deixar os dois últimos para vocês fazerem como exercícios, mas está no livro, vocês podem achar isso feito no YouTube, no Google, é muito simples. Todas as integrais são unidimensionais, a gente não vai fazer nenhuma dupla ou tripla. Pessoal, essa foi a nossa aula, e a partir das próximas aulas a gente vai ver a dinâmica do corpo rígido. Qualquer coisa, confiram, voltem e assistam a aula novamente, e até a próxima.